Meu caro ouvinte, existem relacionamentos que não deixam marcas visíveis, nenhum grito, nenhuma agressão que você possa mostrar para alguém e dizer: olha, isso aconteceu comigo. Mas existe uma exaustão que ninguém vê, uma sensação constante de que você está fazendo algo errado, de que se tentasse mais, se fosse diferente, se explicasse melhor, talvez as coisas funcionassem. E a parte mais cruel desse tipo de relacionamento é que quanto mais você sofre, menos consegue nomear o que está acontecendo. Porque o abuso emocional não chega de forma óbvia. Ele chega devagar. Tão devagar que quando você percebe, já não sabe mais distinguir o que é real do que foi construído para você acreditar. Hoje eu vou te apresentar 5 sinais de que você pode estar num relacionamento emocionalmente abusivo. E eu preciso te dizer agora, o 5º sinal é o mais difícil de reconhecer. Não porque seja o mais sutil, mas porque envolve algo dentro de você que vai muito além do outro. No final deste vídeo, eu vou te guiar por uma experiência diferente de todas as anteriores. Uma experiência que não vai para o passado, vai para o agora, para o que o seu corpo está sentindo neste momento. Porque o corpo reconhece aquilo que a mente tenta negar. Me conta nos comentários. Algum desses sinais faz sentido para você? Estou lendo cada um. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Primeiro sinal. Você sente que precisa se explicar constantemente. Em todo relacionamento existe comunicação. Existem momentos em que você precisa explicar o que quis dizer, esclarecer uma intenção, pedir desculpa por um erro real. Isso é saudável. Isso é humano. Mas existe uma diferença enorme entre explicar para ser entendido e explicar para ser perdoado por existir. Se você está constantemente justificando suas escolhas, seus sentimentos, seus horários, suas amizades, suas reações, sua forma de pensar e de ser, isso não é comunicação. É controle disfarçado de conversa. A psicanálise nos ensina que quando um ambiente exige justificativa constante, o que está sendo instalado é uma crença silenciosa e profunda, a de que você está sempre errado por padrão, que a sua percepção da realidade precisa de aprovação para ser válida, que a sua versão dos fatos nunca é suficiente sozinha. Freud descreveu como o ego vai sendo enfraquecido quando o ambiente externo contradiz sistematicamente a experiência interna. O ego é a instância psíquica que nos ancora na realidade, que nos diz: eu existo, eu sinto, eu percebo. Quando esse ego é repetidamente questionado por outra pessoa, ele começa a vacilar. E quando vacila, a pessoa passa a depender do olhar do outro para se sentir real. E aqui está algo que a psicanálise entende com profundidade. Essa dinâmica não começa no relacionamento adulto. Ela ecoa algo muito mais antigo. Se você cresceu num ambiente onde precisava justificar suas emoções para ser amado, onde sentir raiva era proibido, onde discordar tinha um custo alto, onde o amor vinha condicionado ao comportamento certo, então você aprendeu, antes de ter palavras para isso, que o amor exige prova constante. E agora, nesse relacionamento, essa dinâmica encontrou um ambiente que a reconhece. Não porque é bom, porque é familiar. E se esse primeiro sinal já te tocou, continua, porque o segundo vai mais fundo. Segundo sinal: seus sentimentos são ignorados ou diminuídos. Você diz: isso me machucou. E a resposta é: você é sensível demais. Você diz: estou triste com o que aconteceu. E a resposta é: não tem motivo para isso.
Você diz, aquilo me incomodou, e a resposta é, você está exagerando. Você está sendo dramático, você está inventando. Isso tem um nome na psicologia clínica, invalidação emocional sistemática, e quando acontece de forma repetida e intencional, recebe outro nome, gaslighting. O gaslighting é a prática de fazer alguém questionar a validade da própria percepção emocional. É um dos mecanismos mais devastadores que existem dentro de um relacionamento. Porque não deixa marca visível, mas vai corroendo por dentro a capacidade de confiar em si mesmo. A psicanálise entende que os sentimentos não são opinião. Não são certos ou errados, não precisam de justificativa para existir. Sentimentos são o que Freud chamaria de representações afetivas, registros internos de experiências que o aparelho psíquico processa antes mesmo que a consciência alcance. São informação. São o sistema mais profundo dizendo: algo aconteceu aqui. Presta atenção. Quando alguém sistematicamente invalida o que você sente, não está apenas sendo insensível. Está desconectando você da única bússola que pode te guiar com precisão, a sua própria experiência interna. E o que acontece depois é quase inevitável. Você começa a invalidar a si mesmo antes que o outro invalide. Você minimiza sua própria dor para não ouvir que está exagerando. Você sorri quando quer chorar. Você diz, não é nada quando por dentro é tudo. A sombra, no sentido psicanalítico mais amplo, não cresce apenas de conteúdos que consideramos ruins. Ela cresce de tudo que precisamos esconder para sermos aceitos. E quando você passa a esconder sistematicamente o que sente, vai perdendo acesso a partes inteiras de si mesmo. Comente aqui. Você já diminuiu os próprios sentimentos para evitar um conflito? Uma palavra já basta. Terceiro sinal. Você começa a duvidar da sua própria percepção. Este é o sinal onde o abuso emocional atinge um nível mais profundo e mais silencioso. Porque agora, o problema não está apenas no que o outro faz. Está no que você passou a acreditar sobre si mesmo e sobre a realidade. Você se lembra de algo que aconteceu. O outro diz que não foi assim. Você sente que algo está errado na relação. O outro diz que você está sendo paranoico. Você tem uma percepção clara de um evento. O outro desconstrói a narrativa até que a sua versão pareça absurda, exagerada ou simplesmente errada. E aí começa algo que a psicanálise descreve com precisão, o que Ferenczi chamou de confusão de línguas. O momento em que a realidade psíquica do mais fraco começa a ser substituída pela realidade psíquica do mais forte, não por força bruta, por repetição, por insistência, por um ambiente que confirma uma versão e nega outra, continuamente, até que a pessoa que duvidava passe a acreditar que o problema é ela. Freud nos ensinou que o inconsciente não tolera a contradição. Quando a realidade externa contradiz repetidamente a realidade interna, o psiquismo precisa resolver esse conflito de alguma forma. E muitas vezes a resolução mais econômica, do ponto de vista do aparelho psíquico, é ceder. É dizer, talvez eu esteja errado, talvez eu esteja exagerando, talvez ele tenha razão. E quando essa cedência se instala, a pessoa não está apenas perdendo uma discussão. Está perdendo o fio que a conecta com a própria experiência. A pergunta que fica, quando você está nesse lugar, não é mais, eu devo sair? É, eu posso confiar no que estou sentindo? A resposta é sim.
mesmo que neste momento pareça impossível acreditar nisso. Quarto sinal: você sente culpa ao tentar se impor. Você tenta estabelecer um limite e imediatamente se sente egoísta. Você pede algo que precisa e se sente exigente demais. Você diz não e passa horas ou dias tentando amenizar o impacto desse não, se justificando, compensando, fazendo-se menor para que o outro não se sinta mal com a sua recusa. Em relacionamentos emocionalmente abusivos, a culpa é uma das ferramentas mais utilizadas. Às vezes de forma consciente e intencional. Às vezes, como a reprodução inconsciente de um padrão que o próprio abusador também aprendeu. Mas o impacto é o mesmo. A psicanálise, desde Freud, compreende a culpa como uma das funções do superego. O superego é a instância psíquica que carrega as normas, as proibições, os ideais herdados da infância e que nos pune internamente quando os transgredimos. Num relacionamento emocionalmente abusivo, o superego é frequentemente manipulado. O outro aprende, consciente ou inconscientemente, a acionar sua culpa como forma de controle. Faz você se sentir responsável pelo estado emocional dele. Faz você sentir que suas necessidades são um peso. Faz você acreditar que ter vontade própria é uma forma de crueldade. E o resultado? Você para de pedir, para de impor limites, para de discordar, para de existir com a plenitude que deveria ser natural. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Ter necessidades não é egoísmo. Estabelecer limites não é crueldade. Dizer o que você sente não é atacar o outro. Discordar não é abandono. Existir com desejos próprios não é uma ameaça que precisa ser controlada. Esses são direitos básicos de qualquer ser humano em qualquer relacionamento. E quando um relacionamento te faz sentir que esses direitos são excessivos, o problema não está em você. E se isso te tocou, espera, porque o quinto sinal é o mais difícil de reconhecer. Não porque o outro faça algo mais grave, mas porque envolve olhar para dentro. Quinto sinal: mesmo machucado, você permanece. Este é o sinal que mais pede compaixão, porque não é sobre fraqueza de caráter, não é sobre falta de inteligência, é sobre algo que opera muito abaixo da consciência e que por isso mesmo é tão difícil de interromper. Você sabe que está sofrendo, você reconhece alguns dos padrões, você tem momentos de clareza em que pensa, preciso sair disso. E ainda assim fica. Por quê? A psicanálise oferece uma resposta que vai além do senso comum. Freud descreveu a compulsão, a repetição, como uma das forças mais poderosas do psiquismo humano. Não repetimos por masoquismo consciente. Não repetimos porque queremos sofrer. Repetimos porque o inconsciente está tentando, de uma forma torta e insistente, resolver algo que ficou irresolvido no passado. Quando você permanece num relacionamento que te machuca, alguma parte de você reconhece nessa dinâmica algo que veio antes, uma dinâmica afetiva anterior, muitas vezes da infância, onde o amor foi aprendido como algo que dói, que oscila, que precisa ser conquistado, que vem acompanhado de medo ou de incerteza. E o inconsciente, que não distingue passado de presente, está tentando reescrever essa história. Está tentando, com essa pessoa, conseguir o que não conseguiu antes. O amor que fica, a aprovação que nunca chegou, o cuidado que oscilava, a segurança que nunca foi estável. Mas a cura não acontece pela repetição, acontece pela consciência. E aqui está o ponto de virada.
Quando você consegue ver não apenas o que o outro faz, mas o padrão que o seu inconsciente está tentando resolver, algo começa a mudar. Não de uma vez, não de forma dramática, mas uma semente de consciência é plantada. E consciência, na psicanálise, é sempre o começo de qualquer transformação real. Meu caro ouvinte, antes de te guiar pela experiência de hoje, preciso dizer algo com clareza. O que vem a seguir é um momento de introspecção guiada. Ele pode te ajudar a entrar em contato com o que está acontecendo dentro de você agora. Mas ele não substitui, em nenhuma circunstância, o acompanhamento de um psicólogo ou psicanalista. Se você se reconheceu em algum desses sinais, por favor, busque apoio profissional. Você merece suporte real, continuado, feito por alguém formado para te acompanhar nesse processo. Cuidar de si inclui pedir ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. É o ato mais corajoso que existe. Dito isso, se você puder, feche os olhos. Se estiver dirigindo ou num lugar onde não pode fechar, apenas ouça e faça quando estiver num momento seguro e tranquilo. Feche os olhos, respire fundo, inspire devagar pelo nariz, solte pela boca. Mais uma vez, inspire e solte. Deixe o corpo se acomodar, os ombros descem, a mandíbula solta, as mãos repousam onde estão. Agora, sem tentar analisar, sem construir explicações, sem julgar o que vai aparecer, deixe surgir a imagem desse relacionamento, da pessoa, da dinâmica que existe entre vocês. Não faça nada com essa imagem, apenas deixe ela estar presente e agora leve a atenção para o seu corpo, não para os seus pensamentos sobre o relacionamento, para o corpo. O que você sente no peito quando essa imagem está presente? Há peso, há aperto, há uma contração, há um afundamento? Observe sem pressa, sem tentar resolver. Apenas veja o que está ali. Agora leve a atenção para a garganta. Há algo que está parado ali, uma palavra que não saiu, uma coisa que você precisava dizer e que aprendeu a engolir. Uma voz que foi silenciada tantas vezes que parou de tentar? Observe. Apenas observe. Agora leve a atenção para a respiração. Ela está livre? Ou está curta, contida, como se você estivesse esperando algo? Como se houvesse uma permissão que ainda não chegou? E agora, ainda de olhos fechados, sem cobrar uma resposta lógica, sem exigir clareza imediata, pergunte ao seu corpo, internamente, em silêncio: o que eu sinto quando penso nessa relação? Não o que você pensa, não o que você acha que deveria sentir, não o que o outro diz que você sente. O que você sente. Deixe a resposta aparecer como sensação antes de aparecer como palavra. Pode ser um peso, pode ser um vazio, pode ser um alívio inesperado que te surpreende. Pode ser tristeza, pode ser raiva que você não sabia que estava ali. Pode ser medo, pode ser uma mistura de coisas que não cabem em um nome só. O que quer que apareça, não empurre para baixo. Apenas observe e respeite, porque o seu corpo não racionaliza. O seu corpo não cria desculpas. O seu corpo não faz acordos com o que é conveniente acreditar. O seu corpo registra o que é real. E o que ele está te dizendo agora, seja lá o que for, é a parte mais honesta de você falando. Freud nos ensinou que o que não pode ser expresso pela palavra aparece no corpo,
sintomas que não têm explicação médica, tensões que não têm origem física, uma fadiga que o descanso não resolve, são muitas vezes o corpo carregando o que a mente não conseguiu processar. O que você está sentindo agora não é fraqueza, é clareza. Respire mais uma vez, fundo, devagar, e quando estiver pronto, abra os olhos. O que você acabou de sentir merece ser respeitado. Não precisa virar uma decisão hoje, não precisa virar uma conversa agora, mas precisa ser reconhecido, porque reconhecer é o primeiro passo. E se o que você sentiu foi pesado, se houve aperto, se houve nó na garganta, não minimize. Esse peso tem uma história. E essa história merece ser ouvida por alguém preparado para te acompanhar nela. Meu caro ouvinte, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda. O que você está sentindo é real. O que você viveu é real. A confusão é real. O esgotamento é real. A dificuldade de sair é real. Você não é fraco. Você não é ingênuo. Você não tem falta de amor próprio. Você tem uma história que deixou marcas no inconsciente, marcas que moldaram a forma como você entende o amor, o que você acredita merecer e os padrões que repete sem querer. Ver isso não é se culpar, é o começo da liberdade. Porque o que você pode ver, você pode, com tempo e com suporte, começar a transformar. Você não é o que esse relacionamento te fez acreditar que é. Você é mais do que a versão que foi diminuída. Mais do que a versão que aprendeu a se calar. Mais do que a versão que ficou porque acreditava que não merecia mais. E esse mais, esse eu verdadeiro que está esperando ser reconhecido, ainda está aqui. Me conta nos comentários. Qual dos 5 sinais mais te tocou? E se a experiência de sentir o corpo te revelou algo, me conta o que foi. Uma palavra já basta. Estou lendo cada um. Compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Porque às vezes a pessoa não consegue ver o que está vivendo. E talvez essas palavras sejam o que faltava para ela começar a enxergar. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.